Boa noite. É notícia em entrevista hoje o presidente do Senado, José Sarney, que também presidiu a República. Nós vamos falar da crise do Senado, da sucessão de 2010, da época em que ele governou o Brasil, do Plano Cruzado, do Brasileiros e Brasileiras, e aspectos da sua vida pessoal, como a literatura e a sua infância. Presidente, boa noite. Boa noite, é um grande prazer ser entrevistado por você, Kennedy, que tem tido tanto sucesso aqui no seu programa. Eu que agradeço o senhor nesse momento aí complicado, poder dar essa entrevista e tratar dos assuntos que interessam aí o Brasil. Senador, o senhor tem quase 80 anos, já foi presidente da República, ocupou diversos cargos, podia estar em casa escrevendo as suas memórias, tratando do seu novo livro. Eu soube que o senhor está aí rabiscando aí um projeto novo. O senhor podia estar mais dedicado à família, mas resolveu, em fevereiro passado, disputar a presidência do Senado. E desde então, a gente só ouve falar de ato secreto, nepotismo, há pedidos para o senhor se licenciar, renunciar. Valeu a pena, presidente? Olha, eu mesmo me questiono algumas vezes se eu realmente não teria outra solução de não ter aceito a presidência do Senado. Mas eu sempre fui presidente do Senado por convocação. Eu nunca fui por vontade minha mesmo. E dessa vez eu não resisti, porque eu procurei de toda maneira não ser candidato, mas o meu partido me veio com um argumento que eu não podia jamais negar. É que nós não podíamos entregar para um outro partido a presidência que era nossa por direito, por ser a maior bancada do Senado, e muitos dos nossos companheiros teriam que concorrer à reeleição no próximo ano. E eu não podia abandoná-los, deixando um cargo de presidente do Senado ser ocupado por adversários nossos. Presidente, os senadores Jarbas Vasconcelos e Pedro Simões estiveram nesse programa e reconheceram que a crise não é apenas do Sarney, é uma crise do Senado, estrutural, ela é maior. Mas eles dizem que o senhor personificaria a crise porque foi o senhor quem indicou o H.C. Maia para a diretoria-geral em 1995, quando o senhor presidiu o Senado pela primeira vez. Como o senhor responde a essa crítica, presidente? Olha, primeiro que eu não ouvi nem do senador Jarbas Vasconcelos, nem do senador Simão, até recentemente, nenhuma crítica ao doutor H.C.L. como se ele fosse o demônio besta, la bête noire do Senado durante esse tempo todo. E eu escolhi o doutor H.C.L. Por uma indicação que foi feita por todos os senadores. A minha escolha primeira foi feita do Dil-Perrá, que foi ministro do Itamar Franco. Alexandre Dil-Perrá, que foi ministro do Itamar Franco e era funcionário do Senado. E eu escolhi para ser o diretor-geral, lá minha primeira eleição para presidente do Senado, e ele, depois de 8 meses, ele resolveu, por motivos particulares, e eu insisti muito para que ele continuasse, para sair. E ele saiu. E foi feita, então, a indicação pela casa, vamos dizer assim, por quase todos os senadores, do doutor Garcel, que eu não conhecia, que era diretor da gráfica, mas tido como o melhor funcionário da casa. Então, ele veio para a diretoria-geral por seus méritos que gozava na casa, e não por escolha pessoal minha. Agora, ao longo desses 15 anos e do período em que o senhor é senador, o senhor desenvolveu uma relação pessoal com o H.C. Maia. Tanto que, recentemente, o senhor foi ao casamento da filha dele na condição de padrinho e no casamento tocou a trilha do Poderoso Chefão, que é um filme sobre a máfia. Para a opinião pública, um presidente do Senado que vai a um evento desse tipo, em que o personagem HCL é chamado de ladrão da tribuna do Senado pelo senador Arthur Virgílio, não passa uma imagem imprópria de proteção, de promiscuidade, presidente? Primeiro, eu, quando sou convidado para ser padrinho, eu não tenho acesso à lista de músicas que vão ser tocadas durante a cerimônia de casamento. De maneira que... E é uma trilha sonora belíssima, diga-se de passagem. Mas eu não posso opinar sobre a trilha sonora. E eu fui padrinho, convidado muito antes, porque os casamentos são marcados, que tem hora de igreja, com muita antecedência. E eu aceitei ser padrinho da filha do Gaciel e participar das alegrias da família que casavam uma filha. Eu acho que seria, de uma maneira que não era do meu caráter, se eu, no dia do casamento, eu falhasse, me ausentasse e não cumprisse com esse dever cordial
até humano de estar participando de uma cerimônia dessa natureza. Eu não era o único senador que estava lá. Estava lá o Garibaldi Alves, estava lá o líder da oposição do DEM, o Zé Agripino. O Zé Agripino Maia, que hoje é um crítico da Estava ACL. lá o senador também, Papaléu, estavam vários senadores, outros, estava a Carlinda também, Rosalba, do Rio Grande do Norte, e muitos outros senadores estavam presentes, como também alguns ministros de Estado, algumas autoridades, e foi dito que era eu quem estava, por causa de uma fotografia, que eu bato fotografia com milhões de pessoas no Brasil inteiro, tenho batido. Então, eu acho que isso não significa nada. Significaria se eu não tivesse ido ao casamento. Eu me consideraria aí uma falha de caráter. Mas quando o senhor foi presidente da República, o senhor falava muito do respeito à liturgia do cargo. Naquele momento em que o HCL já era acusado, já havia toda uma revelação daquela casa de 5 milhões dele não declarada, aquela omissão de bens, não é impróprio para um presidente do Senado e para um político que tem respeito pela liturgia do cargo ir a um evento desse, presidente? Olha, eu acho que impróprio, como eu disse, seria se eu não fosse. A liturgia minha naquele momento era cumprir com a liturgia católica, porque se tratava de uma festa religiosa, na qual eu não teria mais nenhuma participação, a não ser de estar presente naquele lugar privilegiado do altar. Eu não acho que isso ofenderia de nenhuma maneira a liturgia. Por outro lado, eu acho que a relação com as pessoas, ela não implicam de nenhuma maneira em você ser solidário com o que as pessoas fazem, com o que não fazem, com o que deixam de fazer. Você tem que cumprir os deveres sociais da convivência. E eu sempre fui um homem cordial e sempre fui um homem ameno e nunca desejei, nem nunca foi meu jeito agredir ninguém, nem por gestos, nem por palavras, nem por maneira de ser. Qual é a sua opinião hoje sobre o HCL Maia, conhecido? Olha, o que eu posso dizer é que eu, da mesma maneira que fui ao casamento da sua filha, abri inquérito contra ele aqui e foi ele indiciado. O inquérito teve a Polícia Federal, teve o Ministério Público, teve o TCU e hoje está no Ministério Público ele indiciado, o que prova a minha absoluta isenção de separar as coisas. Presidente, na segunda-feira o senhor fez um belo discurso lembrando o centenário da morte do Euclides da Cunha, que é um grande escritor, escreveu Os Sertões, sobre aquele episódio de Canudos. Mas aí o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, pediu uma parte e disse que o arquivamento das 11 representações contra o senhor no Conselho de Ética não encerrava a crise, que a crise continuava. Passado esse episódio do Conselho de Ética, o senhor não acha que o senhor vai estar sujeito a novos discursos no cenário, no plenário do Senado, questionando a sua autoridade para presidir o Senado, presidente Sarney? Isso, a intervenção do Suplicy mostra até que ponto, quer dizer, a paixão política e a injustiça, vamos dizer assim, porque eu não acredito que ele pense isso, que eu sou responsável por alguma coisa, fez com que ele fizesse um gesto que eu nunca vi nos meus 50 anos dentro do Congresso. Você está fazendo uma homenagem ao centenário da morte de um grande escritor e, de repente, ele entra para falar sobre questões internas do Senado e falar até de uma maneira que eu fiquei surpreso, porque o professor Suplicy, da Fundação Getúlio Vargas, ele não conhecia e não tinha lido o livro do Zola, que é tão célebre no mundo inteiro, que se chama J'accuse, Eu Acuso. Nesse livro, o que o Zola defende é justamente uma injustiça. Ele defende o capitão Dreyfus, que foi vítima de uma grande injustiça, criaram em torno dele um grande processo na França, crucificaram, expulsaram ele para a Guiana, e ele vem depois e prova que tudo isso não era verdade, era mentira, e vai reabilitar. Mas quando o senhor invoca o Zola, o senhor não está falando indiretamente da crise? Pois então... Ele também falou. Não, ele falaria se ele fosse falar a meu favor. Então, aí sim, ele dizia, eu estou defendendo uma injustiça que tem. Quando ele falou, é porque ele não conhecia exatamente o livro. Porque não quis falar a favor do eu senhor, acho que também eu crítico. estou sendo vítima de uma grande, monumental injustiça que será corrigida, não tenho dúvida disso, porque nenhuma injustiça ela sobrevive por muito tempo. Agora, presidente, o Suplicy disse que sofre muita pressão da opinião pública. E o Datafolha
fez uma pesquisa recentemente, 74% dos entrevistados defendem que o senhor se afaste da presidência do Senado. E 66% acham que o senhor tem responsabilidade nos atos irregulares, atos secretos, enfim, nessa série de acusações e denúncias que a gente viu aí nos últimos meses. No caso aí, o senhor não perdeu a batalha da opinião pública e não devia escutar a voz do povo, que o ditado diz que é a voz de Deus, presidente? Olha, eu li um livro do Afonso Celso, do Conde Afonso Celso, que ele fala sobre a sua experiência no Congresso. E ele diz que o Congresso ele é dividido em alguns grupos. Uns vivem à custa da honra dos seus colegas. Eles só falam sobre o mal dos colegas, atacam os colegas e dizem os colegas. Outros vivem à custa da honra da casa. Essa casa não vale nada, essa casa está errada e tudo. E são esses grupos. O Suplicy pertence naturalmente a um grupo que ele sempre fala as mesmas coisas. Esses e-mails que ele recebe constantemente. Eu acho que ele não diminuiu nem aumentou os e-mails pela minha causa. Agora, quanto à pesquisa do Datafolha, eu quero lembrar a você que toda pesquisa, você é jornalista, sabe bem, um grande jornalista brasileiro, como a gente sabe ler as pesquisas. Nessa pesquisa, apenas 28%, parece, ou 32%, eu não tenho bem os números, eles tomaram conhecimento da crise. Se consideram bem informados sobre a crise. Se consideram bem informados sobre a crise. Logo aí você tem um número já que reduz de 100 para de um terço. Desse um terço, você reduz que eles dizem, uns são favoráveis à licença, outros são favoráveis à renúncia e você aí já divide. E somaram essas duas coisas como se fosse pela minha saída. Quando, na realidade, os que estão aqui, várias vezes eles dizem aqui, toda vez que falam, somos uns pela licença, outros somos pela renúncia. Jamais falamos em afastar o Sarney dessa casa. Toda vez eles falam isso. O senhor disse que é vítima de um processo. Quando é injusto, quando o Conselho de Ética... De maneira que esses 74%, você sabe que eles não são 74%. Mas eles são dos entrevistados, né? Dos entrevistados, então já tem de um terço, 74 de um terço. E desses 74, a metade não é pela licença, não é pela renúncia. Há uma divisão há uma divisão muito grande, então você vai chegar a um número que não é esse número, que parece assim, dito com essa ênfase, 74% são contra. Mas aí são dos entrevistados mesmo, presidente. Sim, são dos entrevistados. Então, mas o povo brasileiro não é só aquele que são os entrevistados, né? Claro, mas a pesquisa ela reflete uma amostragem... Mas ela diz aqueles que... Ela reflete os que são bem informados e que não são bem informados. O que ela diz dos 32 é dos que não se consideram informados sobre o fato, não sabem que isso existiu. Na semana passada, o Conselho de Ética arquivou as representações contra o senhor. O senhor disse que é vítima de um processo injusto. Se é injusto, por que se teme uma investigação? Não, ninguém está temendo investigação. Agora mas se você faz qualquer... Primeiro que não foram 11 representações, foram 4 representações. E as outras são 11 procedimentos são total, denúncias, né? São denúncias, que tem outra conotação jurídica dentro da casa. Denúncia, você pode pegar uma notícia de jornal e denuncia. Você faz a notícia do jornal e você mesmo pega e faz a denúncia que tem. É uma coisa que diferencia-se bastante. E também o Supremo Tribunal decidiu, como já várias vezes, que nenhum processo ele pode ser instaurado simplesmente por notícia de jornal. E o nosso regimento determina que ele seja acompanhado de documentos. Quer dizer, não se pode acusar ninguém sem acompanhado de documento, apenas por uma notícia de jornal. Eu li no jornal que fulano de tal é feio. Aí você chega e diz que a Miss Brasil ela é feia porque o jornal diz que ele entrou numa guerra política. Ninguém queria investigar nada. Ninguém queria investigar nada porque ninguém apresentou uma prova. Agora, ao contrário, todas as coisas que foram ditas contra mim, eu me defendi e defendi no plenário do Senado e me defendi com provas, mostrando que tudo isso não era verdade e apresentei prova. Quero lhe dar uma aqui. Olha aqui. Disseram que os atos secretos que tinha aqui, os atos secretos que foram feitos... O senhor apresentou esse quadro. Vários presidentes do Senado adotaram os atos secretos. Não, é mais ainda. Diga. No meu caso,
são 37. Isso não é nem o que editou mais atos secretos. Não, não é isso? Que não foram atos secretos, não, que não foram publicados. Agora, desses atos, os outros têm pessoas aqui e que chegam a 400, outras a cento e tantas, a cento dos outros presidentes. Nenhum dos presidentes sabia que existia isso. Agora, eu quero ler para vocês isso aqui. Vamos lá. Olha aqui, eles são documentos, os outros apresentaram notícia de jornal. Vamos lá. Com referência à matéria, aliados do Sarney são 10% dos favorecidos, veiculada hoje pelo jornal O Estado de São Paulo, esclareço que, dos 663 atos não publicados à época correta, o senador José Sarney assinou como presidente apenas 2 deles, 2. E, em conjunto com a comissão diretora, outros 7. Quer dizer, não fui só eu que apresentou, toda a comissão diretora apresentou outros 7. Acho que o senhor tem um excelente argumento na questão dos atos secretos, presidente. Nenhum dos atos tratava de nomeação e exoneração de qualquer pessoa. Acho que o senhor tem um excelente argumento aí, mas eu os queria da comissão diretora foram convalidados pelo plenário do Senado. Então, você acha que em 1000 atos que foram não publicados, eu assinei 2 que não tratam de nomeação. Então, sou eu o responsável? Sou responsável pela primeira vez que eu fui presidente? Não assinei nenhum. Mas, presidente, eu acho que o senhor tem um ponto bom na questão dos atos secretos. Mas quando o senhor diz que é vítima de uma conspiração e que não aprova, a Polícia Federal, que é a Polícia Federal do governo Lula, que é o seu maior aliado, que esteve ao lado do senhor aí durante a crise, tem uma investigação sobre as empresas da família do senhor. E o Fernando Sarney, que é seu filho, foi indiciado pela Polícia Federal por formação de quadrilha, gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Num dos grampos, ele aparece pedindo ao senhor que interceda junto ao HCL para obter um emprego para o namorado da neta. Ou seja, ele demonstra ali com o senhor uma relação em que ele pede favores ao senhor. E as empresas são da sua família. Meu filho pode pedir, não é da empresa que ele está pedindo favor, meu filho pode me pedir. Agora, eu não sei, no Código Civil não existe que namorado de neta seja parente. Quer dizer, não há na proibição legal do nepotismo que o namorado da sua neta seja parente seu. Mas você acha que é correto um procedimento desse? Se ele me pede para que eu possa pedir ao Garibaldi, eu acho que eu posso pedir, não tem nada demais, qualquer um, muitas vezes faz favor a outras pessoas, pedem isto, pedem aquilo. Mas aí eu sou um homem culto, o senhor sabe que... Legalmente, eu posso, e eu sou uma pessoa humana como todos nós. Perfeito, presidente. Se você pode chegar, uma pessoa lhe pede, eu quero ser hospitalizada, eu estou aqui, vem aqui, quantas vezes vem aqui no meu gabinete? E eu vou lá no hospital, eu ligo para os diretores de hospital, hospitalizem fulano de tal. Essa faz parte da função da vida de todos nós. Você já deve ter feito isso com muitas pessoas, todos nós que estamos aqui já devem ter feito isso. Mas sempre numa esfera privada. Aqui no caso, presidente, me permita argumentar, o senhor é um homem culto, o senhor sabe que o patrimonialismo é uma das grandes mazelas da cultura brasileira, que é uma certa confusão entre o público e o privado. No caso aqui, quando o filho do senhor, ir no grampo, ele fala assim, é uma vaga que já era nossa, ele está pedindo ao senhor um emprego público. Por que ele não, por exemplo, empregou o rapaz, que deve ter os seus méritos, na empresa privada? Porque é sempre no emprego público. E daí a minha pergunta, ou seja, não há aí o Fernando e o senhor não estão fazendo uma confusão entre o público e o privado, presidente? Olha, o meu filho pode me pedir, eu posso pedir para o Garibaldi, se for pedir uma coisa legal, o rapaz é formado, tem pós-graduação, um emprego de R$ 2.600 que ele tem, cumpre o seu dever, aí ele está trabalhando para ganhar, está empregado, ele está trabalhando, ele não está tirando dinheiro público, ele está, pelo contrário, ele está prestando serviço público, está sendo empregado, está trabalhando, tem qualificação para trabalhar. Eu acho que isso se todo... empresa dele, então? Você pergunta para o Fernando, né? Ele tem 56 anos de idade, ele responde por ele. Quer dizer, ele vai pedir, meu pai, olha, veja se o senhor fala com o Garibaldi para ajudar esse rapaz. Pronto, é isso que ele faz. São esses os males da República. Eu que passei a vida, que 50 anos estou aqui no Congresso Nacional, nunca meu nome surgiu em vários escândalos que passaram, que eu vi durante esses anos todos, nunca teve nada, um processo contra mim, uma denúncia contra mim. Então, é o neto da minha filha que eu pedi, que é a grande coisa que eu fiz. Eu acho que isso até na minha vida deve ser... Eu
tido como uma coisa de, poxa, a única coisa que tem contra o Sarney é que ele pediu um emprego para a neta. Para o namorado da neta, que já nem mais é namorado. Eu acho importante você esclarecer isso aí com a veemência que você está esclarecendo, que informa para a opinião pública. No caso dos apartamentos, em 2 deles, a empreiteira, a empresa pagou os imóveis, ganhou um leilão e obteve uma isenção fiscal para construir 2 usinas. Os beneficiários dos apartamentos são familiares do senhor e quem fez o leilão e deu o benefício foi o ministro das Minas e Energia, o Edson Lobão, que é seu aliado. E o senhor é uma pessoa muito influente no setor elétrico brasileiro. Aí também, presidente, não há uma relação que lança uma suspeita de tráfico de influência? O empreiteiro quer fazer um favor para o Sarney, ajudá-lo, a família, e ao mesmo tempo ele recebe ali do outro lado uma obra pública. Olha aqui, vamos lá, vamos entrar no mérito. Você começa justamente a repetir, porque quando no Brasil se repete, vai se repetindo. Você fala em dois apartamentos. Lá, nesse edifício, os 2 apartamentos que eles têm, eu comprei em 1977 na planta. Quando meus filhos foram estudar em São Paulo, é um apartamento de 85 metros quadrados. A notícia fala de 3 apartamentos, na verdade. Não, pois é, por isso é que eu vou contar. Vamos lá. 2 apartamentos. Esse apartamento eu comprei em 1977 para morarem os meus 2 filhos que iam estudar, um na Escola Politécnica e outro na PUC, que eles estudavam em São Paulo. Esse apartamento, 77, depois, de uns 10 anos, o Fernando formou-se, foi trabalhar em São Paulo, eu dei para o Fernando o apartamento. É um apartamento de quarto e 2 quartos legítimo, e uma salinha. Agora, chegou a vez dos meus netos, que já estão homens, estão estudando, filhos do Zequinha, foram estudar em São Paulo, meu outro filho. E o Zequinha compra um apartamento lá, no mesmo edifício, do senhor Rogério, e esse apartamento está pagando, declarando no imposto de renda que está pagando, e os filhos deles moram lá. O 3º apartamento, não sei como surgiu, porque dizem que esse 3º apartamento também faz parte, mas tem o dono mora lá, o dono tem sua residência lá e passa lá. Então, esse apartamento terceiro... Não é usado pela sua família nem pelo senhor? Nem foi usado, não tem nada, é do dono dele, etc. E tal. Então, já botaram 3, quando os 2 apartamentos estão no imposto de renda do menino. O que é que tem isso com o Senado? Você acha que aí é uma invasão da sua esfera privada? Não, eu digo o que é que tem isso com a crise do Senado. Então, nós vemos perfeitamente que daí nós vamos ver uma escalazinha. Primeiro, era a crise do Senado, depois era o do Zé Sarney, depois é o que os filhos do Sarney. Então, você vê que ninguém está interessado pela crise do Senado. E vou lhe dizer mais por quê. Porque eu, quando fui eleito agora pela 3ª vez, as 2 outras administrações minhas foram tidas pelas melhores administrações da casa. Não estou dizendo isso por mim. Foi dito por todos esses partidos, homenageado por todos eles. Nenhum deles fazer. Quando eu assumi essa 3ª vez, a primeira coisa que eu fiz foi chamar a Fundação Getúlio Vargas para fazer uma reforma administrativa do Senado. A Fundação Getúlio Vargas abriu uma audiência... Está respondendo à crise. Uma audiência para que durante 30 dias recebessem soluções, pedidos dos senadores e de tudo. Sabe quantas sugestões nós recebemos? Quantas? Uma sugestão. Então, se estavam todos interessados em reformar o Senado e melhorar o Senado, nenhum apresentou nenhuma. Há uma acusação grave do senador Arthur Virgílio, que eu acho que é importante para o senhor esclarecer, que é o seguinte: ele, no discurso da tribuna, disse que o senhor e o pai dele começaram juntos na política. E afirma que o senhor é um homem de posses e que o pai dele morreu pobre. Há uma clara insinuação dele de que a fortuna do senhor foi obtida de modo ilícito, de que o senhor enriqueceu na política e que sempre usou cargos públicos para enriquecer. Como que o senhor responde a essa crítica? Primeiro, esse critério de enriquecer, eu não sei como é que tomaram, porque eu não me considero um homem de grandes riquezas. Não, a ilha da minha mulher está há 90 anos que está na família da minha mulher. Então eu tenho a ilha que não pertence a mim mais, não, pertence aos herdeiros da minha mulher. Eu sou um homem de posse. Há 50 anos eu fundei um jornal
no Maranhão teve êxito? Teve, porque eu naturalmente teve competência para fundar. Quando veio a televisão, foi implantada, eu também entrei, como todos os empresários de imprensa que tiveram, também na área de televisão. Quer dizer, eu nunca tive dinheiro, nunca fui acusado de que eu fui enriqueci por dinheiro público. E nunca, uma acusação minha, você sabe, pode dizer agora, os telespectadores que estão aqui, qual foi a acusação minha ao longo da minha vida, de 50 anos de vida pública, que tivesse qualquer ato dessa natureza com dinheiro público. Eu não tenho conhecimento. Então, o Arthur Vigílio o Arthur Vigílio disse que o pai dele morreu pobre, que eu tenho, mas eu não sei porque ele morreu pobre, se ele morreu pobre, eu não sei também o que ele está comparando comigo. Essa é uma dedução dele. Né? Presidente, com licença um minutinho. É Notícia volta já já com José Sarney.